Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros. Este é o terceiro encontro do minicurso ligado ao projeto Divisão 49, Operação Urano, propiciado pela Decult, pela Diretoria de Cultura da Universidade Estadual de Campinas e pela Pró-Reitoria de Extensão e Esporte da Universidade de Campinas, que financiaram este projeto. Hoje nós vamos discutir algumas questões práticas, técnicas referentes à à versificação, principalmente envolvendo ritmo e questões paralelas, como também metáfora e deslocamento. Eu vou começar aqui a projetar o slide para vocês, pessoal, e a gente faz o mesmo esquema do nosso encontro no último sábado, como estava ali também no nosso planejamento, que é 1h10 de exposição de conteúdo, né, até 8h10, e daí, na sequência, nos 20 minutos restantes, nós fazemos a nossa conversa. Mas, só lembrando, né, vocês podem escrever aqui no chat ou levantar a mão sempre que quiserem, não precisa esperar os 20 minutos finais. Deixa eu fazer a projeção aqui, pessoal. Vamos lá. Compartilhar. Certo, só deixar o primeiro slide aqui. E agora, valendo mesmo. Vocês estão enxergando o slide aí, né, pessoal? Está bem visível para vocês? Está grande? Falem comigo, por favor. Ok, ótimo. Certo, certo. Sempre um alívio ver que deu o quórum mínimo, eu sempre fico preocupado e falar, meu Deus, se não aparece ninguém, né, daí tudo bem. Daí a gente proporia uma outra ação, né, mas obrigado mesmo por essa presença, viu? Porque dá trabalho para preparar, né, chegar aqui também não poder fazer. Então, vamos lá, vamos discutir algumas coisas. Como estamos também em menos pessoas em relação ao encontro 1 e ao encontro 2, pessoal, acho que tinha umas 30 no primeiro e 20 e pouco ali no auge no segundo, também fiquem mais à vontade para interagir, certo? Eu vou ser muito prático aqui, eu vou falar de todos os tópicos que estão previstos, certo? Lembrando, vocês receberam ali no e-mail, que eu vou falar em primeiro lugar de questões de ritmo, depois eu falo sobre metáfora, sobre deslocamento, acredito que vocês já ouviram, já trabalharam, já produziram versos metafóricos, versos com deslocamento, versos ritmados. Eu explico também um pouco por que eu escolhi esses pontos, né? Eles são pontos diferentes, mas são, acho que, bastante importantes. Só quero localizar uma coisinha aqui antes da gente começar de fato. Beleza. Então, ritmo, aspectos gráficos, metáfora e deslocamento. Vamos lá, então, pessoal. Vou abordar todos esses pontos. O segundo slide aqui que vocês vão ver já fala sobre ritmo. Então, eu só quero fazer uma introdução que eu acho importante, que tem algumas coisas que eu já mencionei em outros minicursos, oficinas, mas eu as menciono novamente, me aprofundo em algumas delas, e outras coisas eu falo de maneira diferente. Mas eu acho ainda uma discussão muito válida, certo? E é algo, por isso que eu começo por ela. Pessoal, toda vez que eu fiz questão de usar esta palavra, técnica de versificação. Porque, no meu entender, não existe nenhum problema em nós abordarmos questões técnicas relacionadas à produção poética. O discurso das pessoas, como a gente sabe, em relação à literatura, ele é um discurso profissionalizante. A gente vê muito nas redes sociais, né? A minha profissão de escritor, de escritora, a minha carreira literária. Se existe esse discurso profissionalizante, por que uma palavra como técnica, num sentido formativo, é tão combatida muitas vezes, né? A gente fala, nossa, técnica, já vem aí um ditame de diversas regras, e
um bolo de receita de como fazer poesia. Não é absolutamente nada disso. Não é nada não, é que a minha intenção ditar regras para ninguém, não acho que vivamos nessa esfera. Eu só queria fazer essa ressalva que a mera utilização da palavra técnica na literatura hoje, ela é bastante passível de zombaria, de ataque, e muitas vezes esses discursos não têm sentido algum. É óbvio, pessoal, que nós vivemos num contexto da história cultural, não só do Ocidente, como do mundo, em termos de produção literária, em que você escrever como você bem entende é uma coisa absolutamente aceita em qualquer contexto. Isso é de uma obviedade redundante o que eu estou dizendo, né? Ninguém tem a expectativa de que você vai escrever um poema metrificado. Ninguém tem a expectativa de que você vai observar pés rítmicos na sua produção poética. Ninguém vai achar ruim se você fizer um verso livre. Da mesma forma, transferindo para a pintura, se você não pintar coisas figurativas, com proporção, profundidade, perspectiva, relevo, textura, luz e sombra, ninguém vai reclamar disso. Ninguém vai chegar para você e falar, nossa, você não pinta como o Leonardo da Vinci, do século XVI. Não é verdade? A não ser que a pessoa esteja muito no passado mesmo. Então, que nós possamos viver uma liberdade absolutamente, quase absoluta, em termos de criação, isso é um grande clichê. Isso não faz o mundo pior nem melhor. Você entende? Desde o advento dos modernismos, vocês sabem muito bem, dos modernismos vanguardistas, ali, anos 1910, 1920, 1930, para a gente ficar no recorte da literatura ocidental e também das outras artes, quaisquer questões programáticas relacionadas a regras de produção literária e poética caíram por terra, principalmente na poesia. Por exemplo, eu tenho certeza que se alguém chegar e falar, olha, eu quero fazer um curso formativo de storytelling ou de escrita criativa, eu tenho certeza que ninguém vai achar ruim, né? Nossa, meu Deus, para que você tem interesse em se formar, em saber técnicas de escrita criativa? Não, as pessoas em geral vão falar, pô, legal, da hora, vamos embora, né? Vamos aprender aí a desenvolver o enredo de uma forma que engaje mais o leitor, etc. Não estou aqui defendendo a escrita criativa, não, mas também não estou atacando, né? Acho que são questões formativas. Mas no caso da poesia, a gente vê toda hora. Nossa, não, eu vou dar um curso, mas é um contracurso. É uma meta-oficina contra a oficina de escrita. Né? Como se houvesse um grande problema você falar de técnicas poéticas. Não tem problema nenhum. O que é um problema? O que é um problema, claramente, é você chegar para uma pessoa e pegar o poema dela e falar, nossa, meu Deus, você não fez aqui um decassílabo heróico. Que atrasado, atrasada você é. Isto não tem sentido nenhum. Porque essa é uma discussão já passada. O modernismo já acabou com isso. Então, se a gente fica... Uma vez eu ouvi de uma pessoa, boa poeta, uma excelente escritora, mas eu ouvi o seguinte dela. Ah, eu não escrevo sonetos porque sonetos me limitam, né? Então, e acho que limitam os leitores. Tudo bem, a opinião dela é o direito dela, mas essa é uma posição totalmente relativa, né? Eu não acho que você lê um soneto, só para um poeta famoso, do Baudelaire, por exemplo, ou do Álvares de Azevedo, vai ser limitante para você, vai fechar o seu imaginário, por exemplo, né? O que vai ser limitante é você exigir que as pessoas escrevam dessa maneira, só escrevam dessa maneira. Então, indo direto ao ponto, os outros são mais curtos, pessoal. A literatura é uma das únicas áreas, talvez a única área da produção de cultura,
em que a ignorância absoluta tem um fetiche de um discurso positivado. Vamos pegar exemplos muito concretos. Vamos supor que você queira jogar futebol, né? Você queira ali seleção masculina, seleção feminina. Você chega para o seu treinador ou para a sua treinadora e fala: olha, eu quero jogar no ataque, mas eu não sei chutar com a perna direita, eu não sei chutar com a perna esquerda, eu não sei driblar, e não quero saber disso também. Bom, é improvável, obviamente, que você consiga jogar no ataque. Você tem que tentar treinar algumas questões para que você aprimore uma questão que é uma técnica profissional. Se você quer ser cozinheiro ou cozinheira, não tem muito sentido, vocês vão de convir comigo, você falar, olha, eu quero ser cozinheiro, ou sou cozinheiro, mas eu não sei picar uma cebola, eu não sei nada de tempero, eu não sei ponto de cocção, não sei de nada. Eu faço aqui o que vem na telha. Obviamente, o que eu estou falando é um absurdo, mas é algo que na literatura se cobre de uma máscara contra-absurda. Já dou um exemplo. Vamos supor que você queira dirigir um ônibus, por fim. Eu quero ser motorista de ônibus. Eu quero ser motorista de ônibus, mas eu não sei dirigir. Não quero saber nada de como é que dirige, marcha, essas coisas, dar ré, ir para frente, acelerar. Faz sentido o que eu mencionei nesses 3 exemplos? Não, não faz sentido nenhum. É um papo, inclusive, que você contesta as peças, sanidade da pessoa. No entanto, a literatura ainda é uma das áreas, talvez a única das produções de cultura lúdicas do mundo, em que você tende a ser valorizado ou valorizada se você fala uma grande besteira, por exemplo. Olha, não importa nada para mim toda a história da literatura ocidental, oriental, africana, belga, mongol, brasileira, nada, não importa nada. O mundo começou nas redes sociais, eu faço o que vem na minha cabeça, e é assim que tem que ser, né? E eu não critico essas... eu não acho que essas pessoas estão fazendo nada ilícito, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um grande assinar embaixo de uma postura de negação de toda uma tradição cultural, ou de muitas tradições culturais. Você pode escrever poemas concretos, versos livres, você pode não escrever sonetos absolutamente de boa. Você está livre para fazer o que você quiser, e você não tem que aceitar também, eu sei que vocês sabem disso, uma pessoa falando, não, tá louco, sua poesia não é metafórica, ou sua poesia não é isso. A sua poesia é sua, você escreve aquilo que você acha interessante, o que te atravessa, é assim. Opa, acho que subiu minha voz aqui. Voltou, pessoal? Ah, não, acho que a Débora teve um problema de internet que ela que avisou e dela saiu agora. Espero que ela volte em breve. Então, você não tem que aceitar que ninguém dite como vai ser sua poesia. Só que também você não tem que aceitar, por outro lado, que uma pessoa desvalorize o fato de você querer aprender coisas básicas. Não estou dizendo que vocês não saibam aqui, mas se eu, por exemplo, eu sempre me interessei por questões rítmicas na poesia, não estou falando de música, não. Eu acho um verdadeiro absurdo uma contínua desvalorização da poesia que mais enfatiza essa questão, ou uma poesia metrificada, por exemplo, sendo que elas fazem parte de toda uma bagagem cultural que tem séculos, Meu amigo, minha amiga, o gênero lírico mais utilizado na história da língua portuguesa foi o soneto. Você pode não escrever sonetos, você pode ser contra sonetos, legal. Como eu disse, isso já está resolvido há 100 anos atrás, né? Não dá para a gente voltar 100 anos do tempo e ficar insistindo. Não, liberdade, não tem que escrever soneto. Essa liberdade já foi conquistada. Ninguém está exigindo que você escreva soneto. Mas você negar o estudo, por exemplo, sobre o mais importante gênero lírico da história do Ocidente, não é só da língua portuguesa, não. É do italiano, do espanhol, é de línguas não latinas, como é o caso dos sonetos shakespearianos. É um grande atestado de ignorância.
um grande atestado de ignorância e uma grande perda de possíveis ótimas influências para a sua poesia. Que acho que a gente, sou muito oswaldiano nesse sentido, acho que a gente tem que devorar tudo, né, ser antropofágico mesmo, né, devorar o novo, devorar o velho, devorar literatura queer, literatura hétero, literatura africana, literatura islâmica. A gente tem que, já dizia o Jorge Luis Borges, né? Felizmente não nos devemos a uma só tradição, podemos aspirar a todas, dizer, né? Então, essa falência da técnica, pessoal, qualquer coisa, né, é uma coisa que causa verdadeiros engulhos em algumas pessoas, né? Eu estava vendo uma pessoa que eu admiro muito, etc e tal, ela estava oferecendo uma, sei lá, oficina ao avesso. Não, que isso não é uma oficina ao avesso, não é um mini curso, oficina, tudo isso aí é ditação de regra, para eu não usar outra palavra, dado o contexto pedagógico. Assim, isso é ditação de regra. Aqui é uma proto-oficina ao avesso. Proto-oficina do avesso, amigo, não quer dizer nada, né? Aliás, aposto que na hora que a pessoa cobra o salário, para o valor do curso para pagar pela oficina, aí, não tem, aí é totalmente tradicional. Ó, o pagamento, o valor é X. A questão é a seguinte, pessoal, não tem nenhum problema nós nos munirmos de conhecimento sobre as produções poéticas. A gente faz isso na culinária, a gente faz isso no jogo de futebol, a gente faz isso para dirigir um carro ou ônibus, né, em atividades lúdicas e não lúdicas. Se a gente está tendo, em relação à poesia, uma visão profissional, com todas as questões envolvendo essa palavra, tem críticas também, é importante nós não negarmos toda a bagagem cultural que a palavra poesia traz consigo. Esse é apenas um humilde exercício aqui. Não estou dizendo que eu sou um detentor de um conhecimento, eu já passo as referências para vocês de pessoas que vão explicar muito melhor do que eu. Mas eu quero ilustrar nessa aula questões que foram muito importantes para a minha formação poética em relação a esses pontos. Ritmo, metáfora, aspectos gráficos, versificação e deslocamento, tá bom? Uma coisa muito rápida aqui para a gente sair do primeiro pontinho, né? A crítica é a mesma coisa, você vê, nossa, tá louco, você fala de crítica literária, lá vem o academicismo. Pessoal, já dizia o Baudelaire, né, em cada poeta reside um crítico. A nossa postura, quando nós lemos, quando nós desistimos de ler alguma coisa, é uma postura crítica. Nós temos afinidades eletivas, temos coisas de que não gostamos, né? A gente está toda hora exercendo criticidades. Criticidade, sermos críticos e críticas, não é aquele academicismo vazio, você usar um monte de expressão complicada que ninguém vai entender nada, para você ter para você passar uma impressão de que o seu texto é impenetrável. Isso não é um problema só da literatura, né? É um problema da filosofia também. Quantos filósofos escreviam para não serem exatamente entendidos, né? Não estou dizendo que não sejam importantes, mas é sempre legal a gente conseguir se comunicar com as pessoas, né? Então, a gente não pode ter preconceito em relação à crítica também, que é outra palavra que suscita diversos preconceitos. A Susan Sontag é minha escritora preferida. A maior crítica literária, uma das maiores, né? Essa questão de dizer a maior, o maior é sempre um pouco pueril. Mas, o mesmo prazer que eu tenho lendo uma grande poesia, eu tenho lendo um texto da Susan Sontag. Não tem perda nenhuma estética em você escrever um texto inteligente e agudo e belo, como os textos que ela escrevia, ou a Hannah Arendt, por exemplo, a brilhante Hannah Arendt, a filósofa Hannah Arendt, do que você escrever uma bela poesia. Eu não acho que a Susan Sontag é inferior ao Federico Garcia Lorca, por exemplo, que é um poeta que eu amo, né? Então a gente tem que se livrar. Eu não acho que um poeta que metrifica e muito bem, né, como para ficar com um brasileiro aqui, um bem antigo, já coloco aqui no chat, mas Susan Sontag.
maravilhosa, escritora absoluta, né? Absoluta mesmo. Não acho que o Álvares de Azevedo, que morreu muito cedo, claro, que tinha muita coisa que ele podia ter burilado na poesia dele, mas é um poeta interessantíssimo, para ficar um poeta bem antigo, romântico do século XIX. Não acho que ele seja inferior ao Oswald de Andrade ou a alguém que está fazendo um texto ensaístico no século XIX. Bom, pessoal, agora sendo muito mais rápido para a gente já entrar no ritmo. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, alguma dúvida sobre isso? Fiquem à vontade também. Mas só para a gente... eu estou usando técnica, a palavra técnica, não é no sentido de ditação de regra, cada um faz o que você quiser. Por exemplo, eu admiro, eu acho legal, eu acho interessante, eu gosto de estudar sobre poesia concreta. A Irmãos Campos e Décio Pinhatari, anos 50, para ser bem específico. Mas, quando eu escrevo, eu não me interesso e nem vou me interessar por escrever poesia concreta. E é uma questão de um gosto pessoal, beleza. Eu não sou menos ou mais por não querer escrever poesia concreta. Né? Não, é só isso. Nós temos os nossos gostos pessoais, a gente só não pode negar, né, as questões importantes da poesia e nem dar atestado de que valorizamos, né, comentários que às vezes são completamente reducionistas, né? Ah, não, toda aula, todo minicurso, toda conversa sobre técnica literária é uma ditação de regra. Não é bem assim. O mesmo vale para a crítica. Pessoal, eu, como há alguns anos atrás, comecei a trabalhar como editor também, né? Como serviços editoriais, prefiro essa palavra, né? E quando a gente abre chamada para poesia, eu falo isso, já falei isso em outros contextos, eu tenho observado quatro grandes tendências na poesia de hoje, Brasil 2020 para frente, 2019 para frente. Ou seja, de cada 10 originais que chegam para mim, e sou novo na área, ponto final, etc. Não sei quanto eu vou ficar nessa profissão. Minha profissão é professor de literatura, né? Mas a gente já consegue concluir algumas coisas. De cada 10 originais de poesia que chegam para mim, ou de cada 10 comentários, ou aulas, ou cursos, ou oficinas que eu vejo sobre poesia, eu englobaria em 4 grandes blocos, assim. O que as pessoas estão produzindo hoje? Boa noite, Cristiane, obrigado pela presença, viu? O que as pessoas estão produzindo hoje no Brasil? Imagina, sem problema. Desses originais que chegam. São coisas bem diferentes das técnicas que eu vou abordar aqui hoje com vocês. Talvez vocês conheçam, talvez não, enfim. Em geral, pessoal, no mundo de hoje, neste momento do Brasil, está se valorizando muito uma poesia performática, uma poesia mais conceitual. Não estou dizendo que isso é bom ou qualquer ruim, estou dando um diagnóstico de algo que eu tenho observado nos originais que chegam, de pessoas mais famosas, menos famosas, com mais livros publicados, com mais experiência, com menos experiência em geral. O que eu chamo de poesia performática? Uma poesia em que isso não vale só para os originais que chegam, vale também para os cursos sobre poesia que têm aparecido, né? O que eu chamo de poesia performática? Uma poesia em que a composição dela não é exatamente a preocupação, a feitura do verso em si, sonoridade, ritmo, metáfora, não. Mas uma performance que englobe consigo um conceito, certo? Então, por exemplo, pessoal, aqui estou contando uma fábula. Eu sou poeta, eu quero trabalhar a poesia dos 4 elementos. Então, eu vou pegar um texto de uma página de um livro de um escritor, eu vou jogar no fogo, daí eu vou resgatar rapidinho, vai ter queimado metade dessa página, daí eu vou jogar na água, daí eu vou deixar secando no vento, daí eu vou moer tudo, eu vou espalhar no vento, eu vou jogar na terra, e daí eu vou formar os versos do meu poema com essa poesia que passou pelos 4 elementos. Beleza. Pessoal, eu vou me pintar de uma cor e vou me jogar em cima de uma
página de uma poesia aumentada, impressa, e o que tampar, quando eu cair em cima desses versos, eu vou pegar e vou pôr no papel. Esses dois casos que eu tô sendo um pouco extremo, mas tem muitos casos assim, e análogos. Tem propostas mais sérias e menos sérias assim. Ah, eu escrevo com sangue. Tem propostas mais ou menos responsáveis intelectualmente envolvendo a poesia performática. Só que o que me incomoda na poesia performática não é a poesia em si. Às vezes tem coisas super interessantes, legal. O que me incomoda é o discurso que autores e autoras, que em geral fazem esse tipo de poesia, têm, de que estão inventando a roda. Olha, meu Deus, a poesia dos 4 elementos. Não existe essa poesia dos 4 elementos. Eu estou dando indireta para ninguém aqui. Eu estou inventando isso, mas para ilustrar o conceito. Olha, a poesia do corpo sobre o poema, né? Esse outro exemplo que eu dei da tintura. Pessoal, esse é um procedimento dadaísta, é um neodadaísmo. O dadaísmo aconteceu há 100 anos atrás. É ruim a poesia performática? Não, não é. Meu, tem coisa legal também. Mas o que eu não aceito como alguém que pensa poesia, como vocês pensam a poesia, é ouvir essa balela de que a roda está sendo inventada, porque não está, né? E você não precisa nem ter uma formação em vanguardismo, dadaísmo, Marcel Duchamp, meia hora de 20 minutos de vídeo aula ali no YouTube, você já entende muito bem o que os dadaístas faziam há 100 anos atrás. E há 100 anos atrás era, beleza, revolucionário. Se eu falo, sou pintor, e coloco um rabisco num quadro há 100 anos atrás, isso tem toda uma questão de rebeldia, de um conceito antiburguês, mas naquele contexto. Hoje soa, no máximo, repetitivo, inócuo, né? Pode soar mais ou menos interessante. Então, assim, ninguém está inventando a roda, pessoal. Eu não sou uma pessoa eclesiástica, no sentido de que não há nada de novo sob o sol, né, para citar o livro do Eclesiastes, né? Mas eu também não acho que tem tantas coisas novas assim, não. E mais, nós não devemos assumir um protocolo de que nós temos que inventar coisas. Porque esse é um protocolo do próprio capitalismo, né? Que você tem que produzir coisas novas. Já dizia o Baudelaire, né? Entoar esses te deum que nada tem de novo. Né? Esses te deum que nada tem de novo. Então, a gente vê muitas pessoas tentando se formar em poesia, e muitas pessoas se angustiam por isso. Nossa, eu quero escrever uma poesia, mas eu não tenho nada de novo. Claro que você tem a história da sua vida, você tem seus traumas, suas alegrias, você pode significar com isso, ficcionalizar sobre isso, você tem as histórias sobre... Meu, se você vai num bar e começa, tomar um pingado e um pão na chapa e começa a conversar com a pessoa que está na sua frente do outro lado do balcão, eu tenho certeza que sai um poema interessante, porque as pessoas são interessantes. Esse é fato. Basta você saber ouvir. Né? Você não precisa inventar nada, a poesia dos 4 elementos citando Gilles Deleuze, o grande Deleuze, todo respeito. Não precisa. Né? Para quê? Né, pessoal? Se quiser fazer isso, ótimo. Vai ali, vai para cima. É fato. É o que te dá prazer. A poesia tem que ser uma busca por prazer e por expandir o nosso imaginário. Bom, poesia manifesto. Foi um comentário, se eu não me engano, do Eduardo, puxando um pouco disso. Pessoal, uma poesia de manifesto, ela tem a ver muito, a gente recebe muito, né? Ali a poesia que está colocando pautas políticas, que são super importantes, etc. Mas eu acho que é sempre importante a poesia não se esgotar no manifesto. Tem um poema que eu adoro, do Ferreira Goulart, Agosto de 1964, chama esse poema, que é um poema contra a ditadura militar. É um poema que ele está metendo a boca, é um protesto político, mas tem versos ali enigmáticos, tem versos belos, tem versos tristes. É legal que a poesia também possa expandir o imaginário. Tudo bem, acho que tem uma função social importante, a poesia lá do Instagram, abre aspas,
E por isso eu digo, aqui não, fim de papo, daí 300 milhões de curtidas. Legal, beleza, né? Antes está circulando um discurso assim, do que um discurso que não abra nenhuma porta para poesia. Mas aí, no meu ver, é uma poesia que se esgota um pouco em si mesma, você entende? É importante que ela circule, é importante que ela tenha público. Não acho a pessoa que escreve isso inferior a outros poetas. A poesia não é um ranking de campeonato, que tem poetas superiores e inferiores, mas eu acho que uma das funções da literatura tem que ser expandir o nosso imaginário. E uma poesia muito manifesto que se esgota em si mesma, vocês não precisam concordar comigo, claro, ela, às vezes, perde um pouco essa função, certo? Uma coisa que eu observo demais, e aspecto gráfico, pessoal, pessoal, isso, olha, é gente que ganha prêmio, é gente que não ganha prêmio, é gente que escreve, que está há 40 anos na estrada, é gente que começou agora, começou a ter um fenômeno na poesia brasileira contemporânea de letras minúsculas e de grafismos, uma inflação de grafismos. Então, você pega um poema, tem ali 2 pontos, daí a vírgula vem no começo do sinal de baixo, daí vem um colchete, um vazio, etc. E todos esses sinais gráficos de pontuação sendo utilizados signicamente mesmo, às vezes de forma mais habilidosa, às vezes de uma forma brilhante, só que, em muitas vezes, pessoal, como um modismo. Eu acho que tudo que a gente faz, por exemplo, você escrever com letras minúsculas pode ser muito significativo para você. Legal, mas o seu leitor tem que captar essas significações. Um dos livros que eu publiquei uma vez, ele tinha uma alternância entre letras minúsculas e maiúsculas, só que era uma coisa meio aleatória. Marta, eu estou vendo que você está mandando, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí, viu? Tá tranquilo, pode me interromper, não tem problema, não precisa esperar 8h10 para isso. E esse editor que editou o meu livro, ele falou, cara, tá significando mesmo, a pessoa que estiver fora da sua cabeça, ela vai entender o que você quer dizer com isso? Eu acho que não, falando como leitor seu, ele falou para mim. E ele tinha razão, não, eu acho que eu vou falar uma frase que pode parecer assim, a mais banal de todas, mas eu vou ser sincero. Eu estou escrevendo com letras minúsculas e sem pontuação, porque meu tempo é limitado, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar mais do que eu gostaria de trabalhar, e na hora de revisar a massa de texto ali, é mais fácil revisar, se a gente sabe que todas as letras são minúsculas e não tem sinal de pontuação, pessoal. É uma questão de tentar sofrer um pouco menos das minhas horas de trabalho, você entende? Mas tem gente que tem uma super significação pelas letras e pelos grafismos, mas às vezes parecem em alguns casos, não em todos, claro, parecem modismos também. Bom, e aqui, por fim, eu recebo muito, tem um exemplo aqui hoje, para a gente abordar deslocamento, poesia metalinguística. Pessoal, vocês não precisam concordar comigo em nada do que eu estou dizendo, é óbvio. Isso me incomoda muito. Parece que as pessoas, quando escrevem textos poéticos hoje, elas estão repetindo ad eterno, sisificamente, aquele poema do Drummond. Penetra surdamente no reino das palavras, não faças versos sobre acontecimentos. Ou seja, uma poesia que fale sobre o ato de escrever poesia. Ou seja, a gente recebe 1 milhão de originais assim. Às vezes são legais, às vezes são menos trabalhados ali, parece que a pessoa escreveu com mais pressa, mas enfim. Estou diante do papel em branco, não sei o que escrever. Poesia me angustia. Pessoal, vamos tentar expandir um pouco, né? Tem tanta coisa para falar, né? É tão mais interessante, eu tenho certeza, a história de vida da pessoa que está do seu lado no ônibus, do que esse ramerrão eterno, repetindo Drummond, de estou diante do papel em branco. O grande Drummond, adoro ele, pelo amor de Deus, mas
não dá para a gente ficar repetindo eternamente a mesma coisa, né? Então, é importante tentar variar os temas. Tem uma superinflação das metalinguagens no mundo de hoje. Dito isso, vamos para ritmo. Diga, Mariana, fica à vontade. Como assim, Mariana, redes curadas? Você diz que as pessoas às vezes têm um medo de dizer assim para não ter um Posso cancelamento. falar mesmo, Gabriel? Para, fica à vontade. No sentido das pessoas não quererem se expor, como você disse, às vezes o conteúdo dos traumas, da nossa vivência, geram poesias muito bonitas. E num universo em que a vida é toda editada, eu penso que as pessoas talvez não queiram se expor, e daí dá origem a esse tipo de poesia mais, enfim, também curada, né? Editadinha. Perfeito. É muito interessante isso, né? Porque talvez não tinha pensado por esse aspecto, mas um excesso de uma certa inflação de uma metalinguagem que é um tema mais neutro, por assim dizer, ela segure um pouco esse medo de uma exposição, né? Exato. Então, por outro lado, Mariana, tem aparecido muito também por um certo aumento de uma tendência psicanalítica ligada à poesia, muitas pessoas que mandam originais produzidos a partir de vivências clínicas em contextos psicológicos, né? Acho que terapia é uma coisa sempre importante, né? Sou muito favorável à psicanálise, a outros tipos de terapia, né? Ligadas às ciências da psicologia. Mas, então, assim, acho que existe sim o que você está falando, mas, por outro lado, tem esse movimento também de um certo caminhar da exposição, né? Eu acho que, assim, por exemplo, esse livro que originou esse curso, pessoal, que é esse mini curso é parte de um livro que foi publicado, está para ser baixado gratuitamente, acho que alguns de vocês já solicitaram ali acesso, teve uma entrega de exemplares impressa, né? Basicamente, foi um livro ficcionalizado com palavras de pessoas, conversas que as pessoas falavam comigo, né? E claro que a minha vontade, às vezes a pessoa está falando uma coisa tão bonita que me emocionou tanto, a minha vontade era pôr o nome lá, esse poema é dedicado para a pessoa tal. Claro que eu ficcionalizei também, é um livro de ficção, não é um livro de não ficção, mas eu achei importante preservar o anonimato, obviamente, das pessoas, né? Então, eu acho que a Marta diz assim, não faz sentido se esconder, se diz quando lê já virou outra coisa. Isso é verdade também, né, um ponto importante. O outro, ele sempre vai ter uma outra visão sobre o que a gente lê, né? Diga lá, Gisele, e daí vai a Belise, a gente já vai para o ritmo aqui. Gisela, perdão, pode falar. Sim. Então, eu fiquei pensando aqui, interessante que você coloca, porque eu sou recente na literatura, eu venho da escrita das letras jurídicas. Há uns 3 anos, então, eu estou nisso, eu faço oficinas, geralmente assim, virtuais, né, algumas presenciais. E eu escrevia de outro modo, mesmo na poesia, novata, autodidata, era de outro modo. Eu sou revisora de português, então eu fazia tudo certinho. Eu muito, né, pela língua e tal, o amor à língua. E essas oficinas foram me desconstruindo totalmente na escrita. Então, elas prezavam, e são pessoas, assim, digamos, renomadas, né, os oficinantes, prezavam muito por isso, por escrever. Botar colchete aqui, 2 pontos lá, tem coisas que eu não ouso, né, que é demais para mim, que não dá mesmo. Mas, assim, as minúsculas, foi uma transgressão bem séria na minha escrita, assim. E eu acabei meio que ficando com isso, né? É o mais que se nota dessa influência. E agora eu fico pensando criticamente aqui, né, o quanto que às vezes a gente vê umas pessoas assim muito proeminentes e acha que aquilo acaba sendo uma verdade, né? E meio que se você não entrar naquela onda, você já está fora do mundo, faz pensar mesmo, né?
Então, eu me senti Sem muito dúvida. confortável de te ouvir também agora sobre talvez um caminho inverso, né, de algo que, porque daí virou um modismo. Para mim tem significativas, poucas coisinhas que eu insiro, mas chega um ponto em que isso fica automático, né? E não é, acho que não é bacana. Então, muito importante o que você disse. Obrigada. Obrigado, Gisela. Eu acho que assim, tem de fato, por exemplo, tem gente, só no caso das minúsculas, né, que não, tem uma questão filosófica ali, né, não vamos usar a letra maiúscula, porque a pensadora, a Bell Hooks está usando, beleza, eu acho que isso tem um grande fundamento. Tem pessoas que se incomodam com as maiúsculas por conta de uma questão estética mesmo, né? Eu acho as maiúsculas mais feias mesmo, as minúsculas são mais bonitinhas. Agora, então tem pessoas muito, muito sérias e que tem toda uma justificação para aquilo. Só que também a gente não pode, né, cair no extremo de dizer, não, o uso da letra maiúscula torna uma poesia obsoleta, ultrapassada, porque daí a gente está Ou numa área... está banido, né? Está banido. Exatamente, precisa banir, porque aí realmente é um raciocínio que não se sustenta, né? É um raciocínio que pega, às vezes, sobre oficinas, né? Uma coisa que eu falo muito, eu super respeito, não acho, eu super respeito o trabalho das pessoas que vendem cursos, oficinas, da hora, tem coisas muito legais sendo trabalhadas assim, mas o que eu acho, pessoal, é aquela questão. Você pode ter 15 doutorados em literatura em Harvard. Não quer dizer que você vai ser um bom comunicante, um bom oficinante, para usar um termo que eu achei interessante que você usou, Gisela. Então, às vezes, eu ouvi um relato de uma amiga uma vez que ela estava começando na poesia, ela foi contratar uma pessoa para fazer uma leitura crítica do original dela, ela foi ali massacrada, achincalhada, etc., e é importante você ser crítico, você pontuar dentro da sua ótica, falhas no texto e tudo, que muitas vezes serão relativas também, mas às vezes a pessoa pagou por aquilo, um curso caro, não é porque a pessoa tem um doutorado em Harvard ou em qualquer lugar, porque a pessoa ganhou o prêmio mais importante, que ela vai ser boa ministrante de curso, seja presencial ou virtual. São questões diferentes, né? Coach literário. Aliás, Cristiane, eu estava falando da sexta passada, depois do primeiro minicurso, eu fui encontrar, eu fui comemorar com uma amiga que tinha defendido o trabalho dela, e ela pesquisa uma coisa muito parecida com a minha, então eu sempre que eu posso estou em contato com ela, né? E ela falou que agora tem o coach criança, né? Tem um coach ali de 14 anos dando aula de investimento no mercado financeiro para uma criança de 9 anos. São tempos, dizia, como abre-se a origem dos totalitarismos da Hannah Arendt, terrível viver em tempos interessantes. Mas estou rindo de nervoso aqui. Mariana, diga lá, Mariana, por favor. E a gente já vai para o ritmo, pessoal, que é mais rapidinho. Mariana. Então, como alguém que trabalha com poesia e diretamente com poesia de temas muito, muito, muito pesados, eu tenho problemas sérios com certas críticas, né? A quem faz uma poesia mais suave. Eu acho que as pessoas que fazem poesia suave escolheram o caminho mais fácil para elas. Porque no mundo em que, se você fala sobre a violência, especialmente a violência feminina, né? Violência que a mulher sofre, né? Sobre raiva feminina, você ou é taxado de espetacularização da violência ou da gatilho em alguém. Então, para mim, é muito difícil, como alguém que desenvolve uma poesia que é violenta, sanguinária, que vai trabalhar com todos os tipos de violência que vocês possam imaginar. E é só isso que eu vou fazer, eu não vou mudar por causa disso, entendeu? Mas eu acho que tem um lado aí também de que é compreensível que as pessoas escolham tanto ficar se repetindo e contando com a falta de memória das pessoas,
com a rapidez, e, portanto, as pessoas esquecem mesmo qualquer coisa, né? Do que jogar o jogo difícil, que é simplesmente encarar a grande noite e meter um monte de sangue e rastilho de pólvora no livro, que o pessoal vai ficar meio assim de ler mesmo, entendeu? E é isso. E aí vai dar coragem da pessoa de escolher seguir esse caminho ou não, entendeu? Ah, sim, Maria, eu acho bastante importante o que você fala e acho importante mesmo, né? Porque não é uma questão retórica, sabe? Dizer, ó, legal o seu comentário. Eu estudo Roberto Bolano, né? Que é um escritor. O mal e a violência são questões fundamentais na literatura dele. Eu acho que em termos de dissipar as névoas, né? Encararmos a realidade, a explosão da realidade, como ele dizia, isso é fundamental, né? Você, Mariana, você trabalha, conhecendo a sua poesia, você trabalha a questão da violência e tudo com muita responsabilidade, né? Com muito cuidado. É uma poesia pesada, sim, mas pesada como a política, como a história da humanidade, né? Então, eu acho que essa é a tendência mesmo. Por exemplo, às vezes, uma obra mais naif, como é, por exemplo, o Éric Rohmer, um cineasta que eu adoro, o Éric Rohmer. Ele fazia aqueles filmes lá, naqueles balneários europeus, as pessoas na praia, conversando, numa boa, anos 80, mas são filmes alienantes em muitos aspectos. São filmes alienantes. Então, eu acho que isso é um problema sério. Sobre essa questão que você comentou, que eu acho fundamental para a discussão de hoje, isso dá gatilho. Pessoal, eu sou super a favor que, por exemplo, tudo bem, você vai lançar um livro, um filme muito pesado, avise, né? Coloque ali, ó, faixa etária 18 mais, beleza, né? E tudo, tranquilo, né? Mas eu acho que, às vezes, essa questão do gatilho também, ela entra num nível um pouco preocupante. Então, houve um caso, por exemplo, de um professor que foi passar Noite e Neblina, do Alain Resnais, um dos filmes mais importantes da história, uma denúncia sobre os campos de concentração, um filme antinazista, um filme antifascista, uma análise sobre a natureza humana de um dos mais importantes cineastas da história, e as pessoas começaram a reclamar desse professor porque ele passou claro, acho que as pessoas devem assistir esse filme, né? Respeito também a pessoa que não sentia vontade para vivenciar aquilo, tranquilo, ela tem que ser avisada antes, concordo, né? Tem uma outra questão, daí eu já vou para o ritmo mesmo, pessoal, é bem rapidinho aqui as questões rítmicas. Tem uma questão fundamental a partir dessa frase, eu só faço uma ressalva, Mariana, que é o seguinte: não, o seu caso é de alguém que trabalha responsavelmente e com seriedade, no melhor dos sentidos, a questão da violência. Mas tem pessoas que eu acho que se tornaram, se é que nem sempre foram, verdadeiras... não vou usar a palavra palhaço, porque tem tanto palhaço que faz um trabalho sério, honesto, artístico, lindo, mas sei lá, que se tornaram abomináveis, tipo Quentin Tarantino. Você vai ver um filme como Bastardos Inglórios, aquilo é pura espetacularização do gore, da violência. Saiu um filme o ano passado, pessoal, que circulou esse ano, que é o contrário do Bastardos Inglórios, chamado... ai, meu Deus. Zona de Interesse, que conta a história de um dos coordenadores do campo de concentração de Auschwitz. Esse filme não tem uma cena de sangue, uma cena de violência, mas ele cria um clima tão pesado, tão devastador, que ele se torna uma grande denúncia contra aquela perseguição e extermínio serial, industrial de pessoas, em pleno coração da Europa, entre aspas, civilizada, no século XX, né? Então, eu acho que isso é um filme responsável. Bastardos Inglórios, quando você faz entretenimento, no pior sentido, com a dor dos outros, para usar uma expressão da Sontag, né? Aí eu acho muito complicado. E, no seu caso, a sua poesia é denúncia, mas é poesia também. Pessoal, a poesia da Belize olha, é das grandes poesias que eu já li. Eu tenho que fazer esse elogio aqui, porque é o que eu sinto mesmo. Vamos lá, então, pessoal. Vamos avançar, falar um pouquinho do ritmo.
Eu acho o ritmo uma coisa importantíssima quando a gente pensa em poesia, importantíssima. E eu estou pegando aqui uma frase da versificação portuguesa do professor Said Ali, que ele define o ritmo. Você pode ter outra definição, você pode ter musical. Aqui eu estou falando de ritmo na literatura, tá bom? Não estou falando de teoria musical, não sou músico, estou falando de ritmo na literatura e na poesia especificamente. Ritmo é o que nos impressiona, quer a vista, quer o ouvido, pela sua repetição frequente em intervalos regulares. Você pode ver grafismos rítmicos na poesia, por exemplo, mas ele está falando principalmente aqui da sonoridade. Quando ele diz nos impressiona, ele não quer dizer que você vai cair para trás, nossa, meu Deus, que não, que você repara, você impressiona. Olha só, pessoal, um poeta que a gente vai trabalhar amanhã, Cesare Pavese, um dos meus poetas preferidos, vamos ver uma coisa aqui. Ele escrevia em italiano, esse texto foi muito bem traduzido pelo Maurício de Santana Dias, e veja, esse texto, em geral, as estrofes do Pavese, O Trabalhar Cansa, é um livro bastante grande, mas, em geral, as estrofes desse livro vão ser muito regulares ritmicamente. Isso é uma redundância, né? O ritmo é uma regularidade, pela definição do Said Ali, né? Bom, verdinho as sílabas fracas, que tem menos força na voz, em vermelhinho os pés rítmicos. Ou seja, as sílabas com acento gráfico ou não, não é uma questão de acentuação gráfica aqui, mas as sílabas que têm mais força na hora da recitação. Caminhamos de tarde nas bordas de um monte em silêncio. Vestido de branco, meu primo, é um gigante na sombra de um lento crepúsculo, que se move pacato, queimado no rosto taciturno. Calar é a nossa virtude. Mesmo que você queira, pessoal, você não consegue quebrar esse ritmo, né? É um gigante na sombra de um lento crepúsculo, que se move pacato. Se eu forço para o que, o verso já fica desarmônico. Se eu acentuo que se move pacato, já fica uma coisa que quebra a harmonia da composição dessa estrofe, de um dos mais importantes poetas do século XX italiano, certo? Um ritmo muito regular, ele pode dar vários efeitos, né? Ele pode dar um efeito mais agressivo, ele pode dar um efeito mais de baixa, ele pode dar um efeito mais monótono. Como os poemas do Pavese eram grandes, Trabalhar Cansa, a captação dessa atmosfera de monotonia é muito importante que ecoe num ritmo assim. Algum nosso ancestral se sentiu, com certeza, bem só, um grande homem entre tolos ou pobre maluco, para ensinar aos seus tanto silêncio. Já falo dessa quebra de ritmo que teve no final. Então, você pega... Aqui são várias e várias e várias e várias e várias estrofes assim. Quanto mais se repete, mais a gente afirma que faz parte de um conjunto de intenções do poeta, certo? Não é uma coisa aleatória, tá bom, pessoal? O que eu quero dizer? O ritmo é um significante. Mesmo que você escreva em versos livres, você foge da métrica, mas não foge do ritmo. Já dizia Carlos Drummond ou Manuel Bandeira disseram isso. Acho que foi acho que foi o Bandeira, né? Preciso confirmar. Você pode se libertar da métrica, mas do ritmo você não se liberta, né? A não ser que você esteja fazendo poesia concreta, visual, ou poesia performática, como eu disse. Daí é um conceito, uma outra história, tá bom? No verso livre, você vai observar, é importante, já que a poesia é uma expansão de imaginário, vamos tentar expandir as significações da poesia, não só para o significante e significado. O que o verso significa é isso, ele quer dizer isso. Não. Vamos tentar agregar sentidos, certo? Isso torna também um ato responsável no fazer poético. E o Cesare Pavese faz isso. Trabalhar cansa, monotonia. Ele usa de um ritmo muito especial, chamado anapéstico. Isso tem em diversos manuais de literatura, você não precisa saber dessa palavra, você não precisa memorizar essa palavra, um ritmo anapéstico. Mas o ritmo anapéstico é isso, ele começa com 2 sílabas fracas, vem uma forte, 2 fracas, vem uma forte, 2 fracas, vem uma forte, toda hora assim.
o poeta dominava muito bem esse verso, e isso ilustra, no sentido mais forte, a monotonia dos trabalhadores braçais, industriais, das pessoas simples da Itália dos anos 50. Das pessoas simples da Itália dos anos 50, né? A nossa fala também tem ritmo, né? Às vezes, pessoal, quando o poeta está usando um ritmo muito regular, mas muito regular mesmo, e o que acontece? E você, de repente, vê que o ritmo quebrou, o ritmo foi à falência ali. O não também, né? Olha o que acontece aqui. Para ensinar aos seus tanto silêncio. Você teve um vácuo aqui, né? Para ensinar aos seus tanto silêncio. Antes de eu falar desse, só o verso de cima. Tem um problema aqui com que o tradutor se deparou. Um grande homem entre tolos ou pobre maluco. Aqui ficou complicado, pessoal. Porque ficaram, na tradução para o português, duas sílabas fortes juntas. Perdão, um grande homem, a gente está juntando aqui como se fosse uma sílaba só, entre tolos. Ficaram três fracas na sequência. Talvez um grande homem entre tolos. De repente aparecem três sílabas fracas aqui. Você vê que no italiano flui melhor. Um grand'uomo tra idioti. Enfim, talvez se ele tivesse colocado um grande homem entre tolos, um grande homem entre tolos ou pobre maluco, um grande homem entre tolos ou pobre maluco, sem o homem no final, ele tivesse um ritmo mais harmônico. Não é que o tradutor é ruim, não. Esse tradutor é espetacular, fez um trabalho espetacular com esse livro. Mas nem sempre a gente consegue reproduzir efeitos de uma forma mais eficiente. O Maurício de Santana Dias quase sempre consegue, é um trabalho hercúleo aqui, né? Eu não sei se eu fui claro aqui, né, pessoal, mas um grande homem entre todos, esse M de Maria no final, um grande homem entre todos, ele quebra as sílabas entre o men e o en. Então ele põe uma sílaba a mais, fica uma sílaba fraca a mais e quebra o anapéstico, né? No italiano isso não acontece porque o i se junta ao tra. Um grand'uomo tra idioti. E o verso flui normalmente. Um grand'uomo tra idioti, um povero folle. Então, se não tivesse esse M de Maria, ficaria redondinho. Um grande homem entre tolos ou pobre maluco. Vocês entendem? Mas, enfim. Aqui, pessoal, isso na música é evidente, mas na poesia acontece bastante. Às vezes você vê que o poeta força, ele desloca a sílaba tônica. Se a pronúncia fosse para ensinar aos seus tanto silêncio, a sílaba tônica é nar, né? Para ensinar aos seus tanto silêncio, seria mais eficiente aqui. Seria mais eficiente. Mas a gente vê uma quebra rítmica. Para ensinar aos seus tanto silêncio. Não tem aquela marchação bem redondinha, bem regularzinha. Então parece que de repente perde força. Está no final da estrofe. O efeito é de cansaço. Essa é uma das interpretações possíveis. Veja o quanto o ritmo é significante, certo? Aqui. Aqui o anapesto, pessoal. Você não precisa. Tem uma passagem linda do Bolanho, no começo do Detetives Selvagens, que tem um moleque que chama Juan Garcia Madero, é o narrador da primeira parte do livro, e ele sabe todos os nomes, isso é anfibráquico, isso é jâmbico, isso é trocaico, etc. E daí chegam para ele, o livro se passa no México dos anos 70, e fala, amigo, mas por que você ficou decorando esse monte de nome todo? O modernismo já foi, ninguém precisa mais saber disso. Ele fala, eu decorei todos esses nomes porque eu sou órfão. Então, você tem um deslocamento de sentido aí maravilhoso. Quer dizer, a orfandade, que é uma das questões da literatura do Bolanho, né, fez com que ele pirasse ali naquela cadeia de classificações da poesia que foram muito importantes para a retórica antiga e tudo mais, mas ainda hoje, como exemplifica o Pavese, são significantes. Pessoal, depois do anapéstico,
Tem outros tipos também, né? Tem o dactílico, tem o anfibráquico, que são anapésticos, mas tem essa estrutura anapéstica, as ternárias, né? Não precisa anotar isso, se preocupar, mas estrutura ternária é quando a gente tem 2 sílabas fracas e uma forte, como eu exemplifiquei aqui com o pavese. Essas são, no meu ver, as estruturas mais harmônicas, os versos mais belos para os nossos ouvidos, mesmo que eles tenham um sentido pesado, eles sejam ferozes, eles são feitos com estruturas ternárias, que nem os anapestos. É mais harmônico para o nosso ouvido. Mas tem as estruturas binárias também, pessoal. Só para citar um verso muito famoso, Cazuza tinha gravado, né, verso dos anos 90. Vida louca, vida breve. Olha só. Vida louca, vida breve. Isso é uma estrutura binária. Forte, vermelho, fraca, verde. Forte, vermelho, fraca, verde. Chico Buarque. Eu te vejo sumir por aí, te avisei que a cidade era um vão. Eu te vejo sumir por aí, te avisei que a cidade era um vão. Dá tua mão, daí quebra o ritmo. Bem no verso que fala, estende aí tua mão para mim, o ritmo é quebrado. É como se fosse cineasta, teria mudado a cena. Vocês entendem? O ritmo, ele muda o significado. Mudou o ritmo, mudou o sentido, mudou o efeito. É muito potente isso, nas mãos de um ótimo poeta, como é o caso do Chico Buarque, né? Para citar o velho Camões aqui, pessoal, olha uma estrutura binária. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É tão forte o ritmo, pessoal. Ele se docemente tanto se impõe sobre a gente que ele muda a sílaba tônica. Se você for pronunciar esse verso, amor é fogo que arde sem se ver, você destruiu o ritmo do verso. O um monossílabo tônico, né, um monossílabo forte, esse acentuado, ele se torna fraca. Ele se torna uma sílaba fraca na recitação do Camões. Claro que você pode recitar, amor é fogo que sai dizer. Vou tentar bem, escuta. Mas você vai destruir harmonicamente o verso da recitação. E poesia também é comunicação com os outros, né? Fora do ensimesmamento. Então, amor é fogo que arde, aí juntou, né? As vogais se juntam, né, naquelas questões de metrificação, não vou entrar nisso aqui, mas é fogo que arde sem se ver. O sem, que é um monossílabo átono, pessoal, se torna forte para a harmonia do verso. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. Seja fraca ou forte sua voz, com mais ou menos ênfase, o ritmo se mantém regularmente aí. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí, amor é fogo que arde sem se ver. É isso, tudo bem? Então, uma estrutura binária. Só por curiosidade, a primeira estrutura é o famoso jambo, a estrutura iâmbica, que vem ali da Grécia Antiga, literalmente. Sílabas longas, uma sílaba longa, uma sílaba breve. No caso do português, não tem sílaba longa e breve, mas tem forte e fraca. Sílaba forte começando, fraca depois. Isso é um verso iâmbico. E amor é fogo que arde sem se ver, é um verso trocaico. Tudo isso está na versificação portuguesa do Said Ali, sendo explicado com muito mais competência e delongas e exemplos do que eu faço. Então, é um livro legal. Você pode escrever poesia concreta. Busque conhecer sobre 800 anos de literatura em língua portuguesa, pessoal. É importante para a nossa profissão, seja a gente freelancer ou não em literatura. Esse é o fato, né? Não vamos desprezar o passado, né? Não tem sentido. Bom, agora, pelo amor de Deus, quem sou eu na noite diante desses poetas que eu citei? Eu estou colocando um livro aqui um poema do Divisão 49, Operação Urano. Giovanni, versificação portuguesa, a versificação portuguesa do professor Said Ali, tá bom? É um livro importantíssimo, certo? Eu estou colocando o poema meu, pessoal, mas não é no sentido, eu estou no mesmo patamar, pelo amor de Deus, né? Vou usar uma expressão muito antiga, se mangol é sempre bom, né?
Quem sou eu perto desses poetas? Mas, assim, o curso é propiciado por um livro que eu publiquei, então é importante trazer alguma coisa também, certo? Só uma coisa que eu queria ilustrar, eu vou interromper rapidinho e projetar uma outra coisa. Só para como a gente está falando de metrificado, vamos direto para um completamente metrificado, agora da minha autoria. Eu sou ali a sujeirinha do mosquito, para não falar um palavrão aqui, perto desses poetas que eu citei, mas, então não é no sentido que eu estou me hierarquizando, não, mas eu acho responsável intelectualmente eu trazer uma coisa da minha produção aqui, porque para balizar o que eu estou falando, para mostrar que isso é importante também para mim. Então, é nesse sentido. Não seria ridículo a ponto de achar que eu posso me comparar a Hilda Hilst, que vai aparecer aqui, ou ao velho e sofrido Camões, de quem eu sou fã, tá bom? Outra coisa que eu quero indicar com ritmo, pessoal, vou recitar um poema rapidinho aqui, peço uma paciência para vocês, mas que é algo muito importante para vocês perceberem, se vocês acharem que isso é válido, tá bom? Se vocês acharem que isso é válido. Em geral, eu não escrevo sonetos, tá bom? Predominam versos livres, sempre, mas, olha só, 2 poemas aqui, rapidinhos, metrificados, meus. Reparem uma coisa, isso eu pelo menos tentei comunicar. Se comunica ou não, é outra história, certo? Mas tentei comunicar, tá bom, pessoal? Seguinte, vocês estão enxergando aí, né? Fala comigo, por favor. Tá, obrigado aí, Mariana, Ana Elisa. Olha só, um soneto. Esse soneto é sobre um quadro, pessoal, que fala de um rio bem grande, é um quadro bem bonito, que eu vi lá, do pintor, etc. Então, eu tentei dar um ritmo mais fluente, ou seja, um ritmo mais acelerado. As figuras no canto dessa tela são bem estranhas. Vê-se a silhueta de uma mulher de cabeleira preta e um menino encharcado abaixo dela. Parece em atitude de temê-la ou treme de frio, mas a moça quieta não estende o seu chale violeta para enxugá-lo e pouco se revela. Sai encarnada, blusa de algodão, braços de espera com mãozinhas tesas, chapéu esparramado, a relva ao chão e ao lado o ribeirão e as correntezas. Talvez lhe seja o tempo diferente, a dupla não se vê, só se pressente. Então, nesse soneto, eu descrevo o que eu estou vendo no quadro. É uma écfrase, ou seja, é uma descrição do que eu estou vendo ali no quadro. Se a gente comparar este soneto com este daqui, que eu escrevi em 1º de setembro deste ano, tem um problema, tem um ritmo quebrado logo no início. Pedras e placas da cidade extinta, ruas, janelas, céus ensolarados. Passam-me iguais, mesmo que eu pressinta tempos perdidos e modificados. Vejo sumindo as quadras e o passados, até aí está fluindo. Dos velhos pichos desbotar-se a tinta, esvaecer depois de 20 ou 30 anos, os anos mais distanciados. Os anos mais distanciados. Aqui, a gente tem uma quebra de ritmo na recitação logo no começo, logo nessa expressão, os anos. Tem um incômodo sonoro aí, tem uma palavra repetida, fica uma coisa meio cacofônica, ou seja, um som meio feio. Os anos mais distanciados. E eles estão separados por uma vírgula, tem um grafismo aí também. Ou seja, entre os anos presentes e os anos passados, parece haver uma cesura, parece haver uma incomunicabilidade, parece haver uma quebra. E eu tentei colocar este efeito ritmicamente aí, quebrando o ritmo logo no começo, certo? Se isso é mais perceptível ou menos perceptível, se isso é perceptível de cara, é sinal de que foi bem sucedida a tentativa. Se não é percebido pelas pessoas, é sinal que foi mal sucedida a minha tentativa, e se eu continuar achando isso importante, no futuro, tentar significar através de ritmo, eu tenho que melhorar, certo? Beleza. Agora, bom, só para não voltar, agora eu volto para o slide ali, certo? E vamos lá então, pessoal. Aqui.
Então, voltando agora, versos do Divisão 49, Operação Piano, guardadas todas as proporções entre Camões, Hilda Hilst e Chico Buarque e Gabriel, que sabe que não é ninguém na fila do pão perto dessas pessoas, tá bom? Então, aqui. Mas, como eu disse, é importante ilustrar com algo que eu fiz também para não ficar no abstrato, para mostrar que eu penso isso. Olha só, pessoal, versos meus aqui. Gostava de rímel de arrocha de bicho, de filme e comédia romântica, de vídeo de gato e melissa. Eu torço para a Ponte Preta, Segunda Guerra eu amava, prestava atenção nessas aulas. Nesses três primeiros versos, o ritmo é completamente irregular. De repente, o ritmo, onde está em itálico aqui, ó, o ritmo se torna numa estrutura binária. Isso dá uma impressão de aceleração. Quando a gente escreve, nós misturamos os ritmos. Daí, no último verso, prestava atenção nessas aulas. Você tem, novamente, duas sílabas fracas, aqui, no vá, atenção, vá, tem, aparecendo. Daí, volta-se a uma regularidade. Então, começa regular, tem uma aceleração e volta para a regularidade. Ou seja, os diferentes tons de quando essa pessoa estava me falando isso, que eu estava transcrevendo, gravando, os diferentes tons, porque foi baseado no que a pessoa me disse, os diferentes tons da prosódia, da cadência, ou seja, essas oscilações rítmicas da pessoa, eu tentei reproduzir, tá bom? Um comentário rápido, já estamos concluindo, sobre a quebra rítmica. Sonhei muitas vezes estar atrasada, por 3, 4 meses faltando. Haveria uma prova sempre por fazer contas de álgebra. Sonhei muitas vezes estar atrasada, por 3, 4 meses faltando. Até aí, tudo certinho, anapestos, ou estrutura ternária, que lembra o anapesto, etc. e tal. Isso aqui, para ser específico, é um anfíbraco. Eu sou contra essas nomenclaturas. Não acho que tem que saber disso como obrigatoriedade. Mas é interessante, muita coisa é interessante, pessoal. Agora, o que importa é o efeito poético. E como a prosódia da pessoa que estava me falando isso era muito ritmada, eu tentei reproduzir. Só que o ritmo é arrebentado aqui. O ritmo é arrebentado. Sonhei muitas vezes estar atrasada, por 3, 4 meses faltando. Aí você tem um ritmo fluente, ó. Ele é regularzinho. Sonhei muitas vezes estar atrasada por 3, 4 meses faltando. Haveria uma prova sempre por. Isso quebra completamente o ritmo. Eu quebro o ritmo no momento em que eu estou introduzindo um assunto, que é o sonho incômodo que ela tem, que ela está sempre numa classe sonhando que está atrasada no ensino médio. Esse foi o relato que eu ouvi. Ou seja, através de uma quebra incômoda de ritmo, quebra de ritmo sempre atrapalha, porque a nossa inteligência humana, ela é baseada, aqui eu estou falando de uma perspectiva Gestalt, tá bom? Ela é baseada numa busca por harmonia. A gente busca harmonização. Quando a gente vê uma coisa que está sendo regularzinho ali, isso começa a agradar a gente. O efeito da rima é assim, seja no slam, seja no Camões. Certo, pessoal? Agora, quando quebra de repente, a gente repara mais, a gente se incomoda. Né? Então, eu tentei ilustrar esse sonho incômodo com uma sonoramente incômoda quebra de ritmo. Se eu fiz isso bem, se eu fiz isso mal, é uma outra história, tá bom? Mas o que eu acho como alguém que trabalha com literatura? Eu acho que é importante tentarmos, sempre que possível, ilustrarmos com sons as ideias. É isso. E o ritmo tem forte importância nisso, tá bom? Beleza aqui, pessoal. Agora, faltam apenas 3 slides. Vamos para... Só para falar de um grafismo, que eu só mencionei, pessoal. Grafismos, coisas visuais, né? Coisas visuais, podem ser sinais de pontuação, podem ser o espaçamento, podem ser os espaços em branco. O Mallarmé fazia isso de uma forma
primeva, né? Na literatura. Mas muitos outros fizeram, desde a antiguidade, nada de novo sob o sol. No entanto, o Stéphane Mallarmé é um poeta importantíssimo. Olha só, pessoal, tá meio pequenininho para vocês. Vocês estão enxergando isso daqui, ó, esse em Barrena? Vocês estão enxergando isso aí do slide? Fala para mim, por favor. Tá dando para enxergar? Olha só. O Bolanho, que fez esses versos, se nós contemplamos com raios X, se a gente olha através de raio-x a casa do paciente, nós veremos os fantasmas dos livros nas estantes silenciosas, ou amontoados no corredor, sobre as mesinhas e tudo mais. A gente também vai ver um caderninho com desenhos, linhas, flechas, que são divergentes entre si e também se interseccionam. São as viagens na companhia da morte. Mas a morte, apesar desse soberbo aide-mémoire, ainda não triunfou. Os raios-x nos dizem que o tempo ele vai se ali esticando, vai ficando fino, como a cauda de um cometa no interior da casa. A vida ainda dá os melhores frutos. E assim como o mar prometeu ao trovador Geoffrey Rudel a visão do amor, essa casa próxima ao mar promete ao seu habitante o sonho da torre construída e destruída. Se apesar disso a gente olha com raio-x para o interior do homem, a gente veremos huesos e sombras, fantasmas de festas, olhos anapestos aí, né? E paisajes em movimento como contemplados desde um avião, e paisajes em movimento como contemplados desde um avião em Barrena, em queda livre. Ele põe avião e queda, espacialmente ele desloca, ele põe a palavra Barrena, queda do avião, no outro verso, embaixo, para ressaltar visualmente, graficamente, esse movimento descendente. Ele quebra o ritmo, assim ele ressalta uma turbulência também, e ele aglutina significados de uma forma fascinante. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim, duvido que ele pensou isso. Não importa, pessoal. Você, como crítico ou crítico, se pensou isso, e se você consegue demonstrar através de argumentos, é válido também. Você não precisa da chancela do autor ou da autora para pensar. O que a gente não pode ter um olhar passivo, porque na propaganda, você vê ali, hipermercados tenda, você vê o grafismo, o T é uma tendinha, e a gente, na propaganda, fala, olha que bem bolado. Então, por que a gente aceita o grafismo no Capital e não aceita na poesia? Já que a linguagem é a mesma, e já que o efeito de produção de afeto e sentido é o mesmo. Por que a poesia vale menos que a publicidade? Por que a gente desautoriza uma crítica que, de uma forma lúdica, interessante, afetiva, trabalha também com grafismos, mas a gente é absolutamente aceitador e aceitadora, não estou dizendo que vocês são, estou falando genericamente, quando nós vemos isso na publicidade e na propaganda. Poesia não vale menos que propaganda, não, pessoal. Então, a gente não pode ter um olhar domesticado assim, não. Porque sempre vai ter alguém que vai falar, duvido que ele pensou nisso. Quando você vê que isso se repete em vários poemas dele, você vê que sim, o senhor Roberto Bolanho pensou nisso sim. Pode. E, aliás, isso é feito há mais de 2000 anos. Quantos jogos gráficos eram feitos na poesia romana? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, só para fechar aqui os 11 minutos que faltam, agradeço demais a paciência de vocês. Amanhã nós começamos, a gente já teve uma interação hoje, amanhã, que é a parte final, vou falar do Roberto Bolanho, do Mahmoud Darwish, vou falar da José Liviana Batista, cuja poesia eu adoro, né?
e a gente fala mais de crítica literária também, mas nós começamos com comentários de vocês, ali nos primeiros 20 minutos, daí 50 minutos de exposição e mais 20 minutos. Não sei se a conta está certa, acho que sim. Tá bom? Só para não quebrar aqui. Bom, agora metáfora e deslocamento. Voltando mais uma vez ao comentário que o Eduardo fez aqui na... Mariana, muito obrigado. Vi o seu comentário, agora eu fico lisonjeado, viu? Mesmo, eu fico... Agora eu não estou rindo de nervoso, estou rindo de alegria mesmo, né? Como diria o grande MC Orelha, mamãe agora chora, mas chora de alegria. Mamãe agora chora, mas chora de alegria. MC Orelha também aí nas estruturas binárias e ternárias, fazendo um grande verso. Essa música é muito boa, poeticamente falando, né? Pessoal, agora a Hilda Hilst. Seguinte, olha só, eu falei mal, não falei mal, eu falei que tem uma hiperinflação dos poemas metalinguísticos, por assim dizer, mas eu estou citando um poema metalinguístico que eu adoro, de uma poeta que eu adoro, certo? E eu já volto naquilo que o Eduardo tinha comentado. O poema não vem, e quando vem é falho, impreciso. Este canto sem nome é um apelo aos homens à escuta e às mulheres. Há tempos que sua ausência ronda os caminhos do sono, envolve-se igual a rede no mistério da minha vida. Olha, pessoal, até aí, falando como um apreciador de literatura, como vocês são. Até aí, sinceramente, eu acho que nessas duas histórias... Eu amo a Hilda Hilst, acho uma escritora monumental. Acho que a Hilda Hilst aí, ela fez um poema bem regularzão. Ela era muitas vezes genial, era uma mulher genial, sem dúvida nenhuma. Mas nessas duas estrofes eu acho que ela foi meio... Por quê? Porque o caráter metafórico dessa poesia não tem muitos deslocamentos, ou seja, as coisas nessas duas primeiras estrofes, elas estão muito no mesmo campo de sentido. Sono, rede, né? Mistério. A coisa não está ali se abrindo como um castiçal no fundo do mar, né? E ela faz isso no final. De repente muda tudo. Boiavam antes dos peixes à tona do pensamento. Havia estrelas do mar no fundo dos castiçais. Ao final desse poema, pelo contrário, ela tira as coisas de seu campo de sentido habitual. Sono, rede, mistérios, e ela une duas imagens completamente desconectadas, uma baseada num candelabro, num castiçal, e outra baseada em peixes e fundo do mar. Isso fica muito bonito, é inesperado, cada pessoa vai significar isso de um jeito. Quando a gente pega um quadro surrealista, pessoal, um filme surrealista, a velha primeira cena ali do cão andaluz, a nuvem, a gilete passando no olho, a axila, o ouriço do mar. Dois deslocamentos clássicos. O surrealismo fazia deslocamentos a toda hora. O que é o deslocamento? É você tirar as coisas do campo de sentido semântico habitual. Isso é muito importante na poesia. Senão a poesia se torna, né, um mero sentido denotativo. Eu não aceito mais isso e acabou. O que essa poesia quer dizer? Aí que foi o comentário crítico que o Eduardo fez no encontro passado. Essa poesia quer dizer que eu não aceito mais isso e acabou. Então, onde está a expansão do imaginário aí? Não estou dizendo que não seja um objeto cultural importante. Você está ali num protesto na rua, eu não aceito mais isso e acabou. Isso é mais eficiente naquele contexto do que um poema da Hilda Hilst, do que esse poema, por exemplo. Outros podem ser tão mais impactantes. Mas tudo é contexto, né, pessoal? E no contexto ali do tete-a-tete entre você e o livro, é importante você buscar que a sua poesia também seja não uma charada hermética impenetrável, mas que ela proponha caminhos desconhecidos para o seu leitor. Havia estrelas do mar no fundo dos castiçais. O que isso significa? Não sei, mas isso é instigante, isso é misterioso, né? Isso, para uma pessoa, vai representar uma coisa, uma lembrança, para outra vai representar outra. Então, assim, isso é um grande poder da poesia, né?
E parece que ela deixa para o final ali, né? Parece que ela dá aquele bote, de repente, né? Sabe, ela faz uma emboscada aqui para o leitor. Parece um poema regularzão ali, de repente, pá, né? Havia estrelas do mar no fundo dos castiçais. Espetacular, né? Espetacular essa questão. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja, onde não há nenhum sino, nenhum lápis, nenhuma intertextualidade, nenhuma sensualidade, perdão, ó o ato falho aí, né? Oswald de Andrade. Nenhum sino, mesmo o campo semântico, nenhum lápis. Aí ele deslocou, né, pessoal? Fica uma coisa enigmática. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja, onde não há nenhum sino, nenhum lápis, nenhuma sensualidade. Eu tinha falado intertextualidade, né? Então, os deslocamentos, essas quebras do campo semântico são tão valorosas quanto as quebras rítmicas. Aqui, pessoal, nesses 4 minutinhos finais, um poeta que morreu. Esse é o último slide, na verdade. Ele morreu muito cedo, esse poeta, acho que com 24 anos, em 2009 ou 10, se eu não me engano. Se chamava Rodrigo Pontóglio, publicou um livro só em vida, era um cara muito jovem, e infelizmente, adoeceu, teve câncer e morreu. A família fez o lançamento de um livro dele, que é um belíssimo livro. É um belíssimo livro poético. Colibrílios e Colibreus, chama o livro dele. Eu faço aqui, humildemente, também uma homenagem ao Antônio Cícero, né, porque foi um abalo muito grande o que aconteceu, né, essa notícia, assim, né, a gente já tem visto bombardeio, né, hospital sendo bombardeado, gente morrendo de fome, país sendo invadido, né, então a gente já está, apocalipse climático, se saturando de tudo isso, né, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, né, já dizia o Drummond, mas às vezes a gente desaba, né, por outras coisas, né, e, enfim, lamento demais todo o sofrimento do Antônio Cícero e o fim da vida dele, né, enfim, é um belo poeta, né, um belo poeta. Como diria o Mayakovsky, na tradução dos Irmãos Campos, né, e levam versos velhos ao velório memórias distintas exéquias. É assim que se saúda um poeta? Bom, então, com esse poema de um poeta que infelizmente nos deixou por uma doença trágica, que as pessoas que sofreram dessa doença, sofrem dessa doença, se curem, né, é o que eu desejo, mas disse o Rodrigo Pontóglio, sim, uma infância infeliz, e hoje estas células tristes, quase tudo para ser quase, mas ao quarto espelho, 3 espelhos, e vi-me elevado ao infinito. Um erro de digitação meu aqui. A imagem é do espelho, o espelho se fragmentando. Olha a metáfora que ele usa, pessoal. Ele quebra a cena, é como se fosse um corte de cena, né? Como se for, no cinema é cheio de metáforas. Isso dá muito poder, né? As células que o vitimaram, cancerígenas que se alastram, ele usa uma metáfora de um pedaço, de uma ilha de Nescau ali, se esvaindo num pote de leite, né? É uma imagem contrária, né? As células se proliferam na direção que essa ilha num lácteo mar desaparece. Os homens caminham para a dor como as faíscas voam para cima, né? Diz o livro dos Provérbios. Tem essas inversões dos vetores, né? Caminham para a dor que se adensa e as faíscas voando para cima. Olha o poder dessa metáfora, né? É uma metáfora deslocada, um outro campo de sentido. É um zoom num copo com Nescau. Isso é lindo, né? Muito triste, mas é muito poderoso, né? Infelizmente, não está vivo mais esse poeta, né? Mas deixou esse livro. O Chocolate em Pó, então, está vivo, né? Se tem alguém falando dele, estamos falando dele aqui, está vivo. O Chocolate em Pó, ilha num lácteo mar, de manhã, sentado à mesa farta eu, desmanchando-se, não desmanchando-me, né? Ele volta para a ilha, desmanchando-se ao socorro os gritos imaginários, colhia flores, pétalas e folhas, as amassava num copo com água, só para dar cor à água, só a colori-la.
Tinha medo na casa minha, depois de uma viagem à praia, onde vi a dor doendo do outro no outro em mim. Olha a aglutinação dos ritmos, né? Esse poema que junta metáforas deslocadas e um ritmo também que às vezes tem acelerações muito significativas. Eu tinha quase tudo para ser quase feliz, e o mais que pouco que me tornava mais que assim, pequeno e menor do que o que media, quase cresci, agora quase, e sim, adultas e infelizes. Então, perdão aqui, peço desculpas, em homenagem ao Rodrigo Pontólio, em homenagem às crianças que são bombardeadas em hospitais, né, por potências estrangeiras, em homenagem ao Antônio Cícero, eu fecho hoje, tá bom? Desculpa aí, não estava esperando isso. Mas esse poema me pega muito. Mas é isso, pessoal. Então, ó, até amanhã, tá bom? Valeu, um abração. Amanhã, guardem as perguntas, eu vou ter que sair agora, por causa de um... Desculpa aí, meu ascendente é em peixes, né? Então, às vezes eu... Mas assim, não... mas não é por questão de ascendente, não. Aqui é, de fato, um grande poema mesmo. Eu que agradeço, valeu, agradeço demais a presença, espero que vocês estejam presentes amanhã para a gente fechar, e viva, né, a poesia, agradeço demais o interesse de vocês, sigamos na poesia sempre, viva o Rodrigo Pontólio e viva o Antônio Cícero, tá bom? Valeu, pessoal, estou encerrando aqui então, viu?